Olá pessoal, estamos aqui voltando nessa semana, na lição 11. Ontem não pudemos gravar porque mais uma vez houve um desencontro, mas estamos aqui continuando essa semana, né, que tem por título Visões de Esperança, onde estamos estudando o livro de Zacarias. Leia o verso para memorizar e diga. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. A lição de segunda tem por título Nossa Maior Falha e Nossa Maior Força. Ao analisarmos as histórias que nós vemos dos israelitas e daquele povo, nós vemos que as coisas aconteciam lá assim, a olho nu. Nós nos surpreendemos porque nós não imaginamos essas coisas acontecendo conosco. Nós vemos que as bênçãos aconteciam, via as guerras, via tudo, o bicho pegava. Mas nós também víamos que, ao mesmo tempo que tinha as bênçãos de Deus, aquela presença de Deus, tinha uma apostasia muito grande por parte daquele povo. E uma apostasia que acontecia principalmente por causa do esquecimento que aquele povo tinha. O esquecimento daquele Deus que eles serviam e daqueles Deus que estavam com eles e acabavam se permitindo esquecer. Só que é por isso que Moisés constantemente relatava aos israelitas as coisas que Deus costumava fazer, que eles não presenciaram, e as coisas que ele conhecia de Deus, para que eles não se esquecessem do poder desse Deus, né? E Deus, com o intuito de relembrar ao povo sobre o seu poder, sobre o cuidado que ele tinha, ele levantou Zacarias também com esse intuito, para que o povo para que Zacarias trouxesse a mensagem de Deus e não permitisse que aquele povo se esquecesse de Deus, né? Mas mesmo diante desse esquecimento que aquele povo tinha e que nós hoje, infelizmente, muitas vezes temos também, e muitas vezes nós presenciamos situações onde Satanás usa as pessoas para ficar apontando os nossos erros, apontando os nossos pecados, até pecados passados, para que nós sintamos que a nossa vida está em ruína e com o intuito de nos afastar desse Deus, ver que não estamos vivendo bem. Mas o melhor de tudo é que Deus, ele se esquece desses pecados. E ele não se esquece da promessa que ele fez para nós, da promessa de estar conosco, de uma aliança que ele fez. E ele vive por base nessa aliança que ele tem para nós. O pecado que ele perdoou, ele já esqueceu. Amém. E nesse livro de Zacarias, nós observamos também que Deus tinha como intuito, como eu já falei, fazer com que aquele povo relembrasse de Deus. E também trouxe a promessa do Messias que viria, para que aquele povo pudesse ver uma esperança para Israel. Então, o livro de Zacarias também teve esse intuito de fazer com que aquele povo lembrasse, conhecesse a Deus e fazer com que aquele povo buscasse ter um relacionamento maior com Deus, que era o principal, né? Que não adiantava conhecer e não ter esse relacionamento. Então que nós possamos hoje estar aceitando o convite que Deus nos faz, que é retornar para Ele. Nós vivemos uma vida onde dizemos ter um conhecimento de Deus, mas será que nós temos esse relacionamento com Deus? Se relacionar-se é muito mais do que simplesmente conhecer e dizer-se cristão, né? Então que nós possamos estar permitindo que o arrependimento abra nossos corações para poder receber esse amor de Deus e que nós possamos viver realmente de verdade segundo esse amor. Baseado nisso, qual seria a nossa maior falha e a nossa maior força? O esquecimento, a falha, porque nós caímos quando nós nos esquecemos do Deus que nós temos. E a maior força que nós podemos ter é a comunhão com esse Deus. Que as experiências que nós teremos ao lado dele farão com que nosso relacionamento cada vez aumente. Né? Verdade. A lição de adultos veio com o título O Senhor Vem. E que expressão boa, né? O Senhor vem. O interessante é que os outros profetas, quando eles falaram o Senhor vem, eles estavam se tratando do dia do Senhor como o dia do juízo. Mas Zacarias não. Zacarias trata do dia do Senhor como o dia do reencontro com o seu povo. Glórias a Jesus por isso. E Zacarias também falou que a cidade de Jerusalém, por essa ocasião, ela se tornaria uma cidade tão povoada que a sua população passaria dos limites dos seus muros. E que ao as outras nações verem que a nação de Jerusalém estava sendo abençoada, elas se sentiriam atraídas pela nação de Jerusalém e assim gostariam de fazer parte também da cidade de Jerusalém, fazer parte das bênçãos que Jerusalém
possuía. O que isso quer dizer? Que Jerusalém agora sim mostraria para o povo, para as outras nações, que servir a Deus traria prosperidade e bênçãos. E as outras nações iriam até Jerusalém para dizer assim, poxa, já que vocês estão sendo tão prósperos, o que eu posso fazer para que eu seja próspero também? E aí conheceriam a mensagem pela qual Deus disse e prometeu a Abraão e Sara, que Israel seria luz para as outras nações. Agora sim faria sentido toda essa promessa, porque Israel passaria a cumprir o objetivo principal de que, através da sua prática com Deus, eles ensinariam ao mundo como ser abençoados, tendo uma vida próxima a Deus. Interessante é que essa promessa veio a se cumprir também depois desse período de Zacarias, com o profeta, com o apóstolo Paulo, que foi usado primeiramente no meio dos profetas para levar o Evangelho de Cristo para além dos confins do judaísmo. O apóstolo Paulo, ele foi o primeiro que pregou para os gentios, que passou o Evangelho para os gentios e disse que todos tinham direito ao céu, todos tinham direito a esse encontro com o Senhor Jesus. Isso é muito interessante porque através do apóstolo Paulo a mensagem de Deus chegou até nós hoje. Nós não somos judeus, né? Nós não somos da nação judaica, mas a mensagem do Evangelho de Cristo nos salva e até hoje vai salvar todas as pessoas que tiverem contato com essa mensagem. Paulo chegou a dizer que esta ação de Deus em salvar, que primeiro partiu de Deus, a gente nunca pode esquecer disso, a ação de Deus em salvar sempre partiu primeiro de Deus, e depois nós que vamos ao encontro dessa salvação. Essa ação de Deus em salvar foi conhecida como, no Velho Testamento, como mistério oculto nos tempos passados, porque o povo de Israel achava que o Evangelho de Cristo, a salvação, pertencia apenas a eles. E para eles isso era um mistério, a salvação ser expandida para todas as pessoas. E agora, através de Paulo, isso fica claro e evidente de que o Evangelho de Jesus é para todos. Devemos ter isso em mente e pensarmos no seguinte, sempre, em todas as nossas ações, em todos os nossos querer, existem pessoas que estão esperando que nós sejamos a luz que Israel foi, para que o Evangelho de Cristo possa alcançá-los. E o Senhor vem para encontrarmos com Ele, não para que seja o dia da destruição, para que seja o dia da nossa redenção. É isso aí, pessoal. Até amanhã.